Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a todos os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos no quadro Tira Dúvidas, um quadro da Viva FM Light, e desde já eu convido você a visitar o nosso site www.vivafmlight.com.br. Visite a programação. Meus irmãos, nós temos muita informação para o seu crescimento, louvores, mensagens, e isso é a tua segurança, porque nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Então tem uma rádio 24 horas e você será edificado, a palavra do Senhor vai entrar no teu coração, você tem a oportunidade de adorar ao nome do Senhor. E você que tem alguma dúvida, mande para nós aqui na rádio. Nós estamos no e-mail vivafmlight@gmail.com, e também você pode mandar para o WhatsApp aqui da rádio. O DDD é 27, repetindo, DDD, meus irmãos, é 27, muito importante você colocar o DDD, é 27, 981812929. Meus irmãos, nós temos muitas perguntas que estão chegando, perguntas muito interessantes, muito importantes para a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, a pergunta de hoje: se eu não conseguir guardar os mandamentos de Deus, vou ser salvo? Irmãos, essa é uma preocupação de todos nós, a questão de nós guardarmos os mandamentos. Mas vamos entender, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. Vejam só, meus irmãos, que na tradição judaica, a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, contém exatamente 613 mandamentos. 613 mandamentos, conhecido como mitzvot, divididos em 248 pontos positivos, que deveriam ser ações a serem feitas, e 365 pontos negativos, ou seja, proibições. Então ela tem proibições, ela tem pontos a serem feitos, mas também tem pontos que nós não podemos fazer, são proibições de Deus. E dentro disso, meus irmãos, nós encontramos as leis morais, cerimoniais, as civis, as judiciais. Nós encontramos dentro desses 613 mandamentos. Mas algo nós precisamos entender, meus irmãos, que isso é impossível de nós guardarmos. É impossível. Mostrando exatamente, meus amados irmãos, que para o homem, é impossível o homem, por si só, guardar tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Porque a nossa natureza ela é corrompida, a nossa natureza é adâmica, a nossa natureza ela é pecadora. Então é impossível nós guardarmos tudo isso. É impossível, meus irmãos. Mas nós precisamos entender, nós vamos avançar aqui e entender a questão de nós guardarmos mandamentos. Veja, meus irmãos, há uma repreensão da parte do Senhor Jesus para os fariseus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que quem mais guardava os mandamentos exteriores, aquilo que se projetava, eram os fariseus. Porém, a grande luta, a grande batalha do Senhor Jesus foi justamente contra os fariseus. E tem um versículo muito importante, eu quero analisar aqui com os irmãos, esse versículo, Mateus 23, 23. O Senhor Jesus vai repreender os fariseus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Do que está falando isso aqui? Da relação com o próximo.
Ou seja, o Senhor Jesus, ele diz que tudo aquilo que eles estão fazendo no exterior está sendo bem feito. Mas eles estavam esquecendo daquilo que era o mais importante, e isso mesmo não está ligado ao nosso coração. A justiça, a misericórdia, a fidelidade está dentro do meu coração. E Jesus termina dizendo nesse versículo: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus diz: vocês devem praticar estas coisas, quais? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Eles estavam omitindo aquilo que eram os preceitos mais importantes da Bíblia. A justiça, a misericórdia, o amor, a entrega em relação ao próximo. Porque eles guardavam tudo aquilo que era exterior, mas o coração não estava nisso. Ao ponto, meus irmãos, que eles faziam orações em praças públicas, eles desfiguravam o próprio rosto para mostrar para outras pessoas que estavam jejuando, mas o coração não estava nisso, o coração estava longe de Deus. Eles faziam isso com aparência. Então, meus irmãos, eu creio que a palavra do Senhor já está nos ensinando coisas importantes aqui. Vejam só, meus irmãos, nós temos um outro exemplo na palavra de Deus em relação à parábola contada pelo Senhor Jesus sobre o bom samaritano. As pessoas, as autoridades se desviavam daquele homem que ali estava ferido. É exatamente isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. A minha relação com o próximo. Porque na lei dizia algumas coisas relacionadas a essa questão, que muitas vezes não poderia talvez tocar naquela situação, tocar naquele homem, elas se desviavam. Mas o mais importante, irmãos, é o amor. O amor ao meu irmão, o amor ao próximo. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Eu quero mostrar agora para os amados irmãos o que diz a palavra do Senhor quando um jovem rico procurou o Senhor Jesus. Existem muitas informações preciosas para nós, para respondermos essa pergunta. Mateus 19, versículo 16 a 21 vai dizer: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom? Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Jesus deu uma ordem bem direta. Você quer entrar na vida? Então obedeça os mandamentos. E aquele jovem pergunta: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, meus irmãos, que Jesus vai trazer para ele aquilo que eram as considerações do exterior. Tudo isso aqui, meus irmãos, é o exterior. Aquilo que as outras pessoas veem. Mas Jesus ele vai agora num ponto crucial na vida daquele jovem. Jesus entra no coração dele. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Irmãos, agora nós vamos entrar no cerne da questão da obediência aos mandamentos. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus sonda o coração. Irmãos, nós não estamos fazendo aqui uma apologia à pobreza. Nós estamos falando aqui daquilo que são as riquezas do coração do homem que estão impedindo o agir do Espírito Santo. A questão da obediência aos mandamentos, ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos igual a esse jovem rico, nos preocupando com o exterior. Olha, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço a mulher dos outros, eu honro meu pai e minha mãe, está tudo certo. Só que, irmãos, e o coração? E a pergunta é, e o coração? Jesus entra no coração daquele jovem. Mas, irmãos, como nós falamos no início, é impossível para nós guardarmos todos os mandamentos da Bíblia. Isso é impossível para nós. E o Senhor Jesus,
ele vai resumir em Mateus 22, versículos 37 a 40, todo o resumo da Bíblia, o Senhor Jesus ele vai trazer em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O grande resumo, os 2 grandes mandamentos da palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que nós possamos agora, meus irmãos, sondar o coração. Você ama verdadeiramente Deus acima de todas as coisas? Acima de tudo, você ama Deus? Você ama o teu próximo como a você mesmo? Meus irmãos, são 2 perguntas impactantes e isso precisa entrar no nosso coração, verdadeiramente reverberar dentro da nossa vida. Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu amo verdadeiramente a Deus acima de tudo? Eu amo o próximo como eu amo a minha vida? A Bíblia mesmo diz, eu preciso amar a minha vida, mas eu amo o próximo como a minha vida? Meus irmãos, é importante nós entendermos aqui. Retornando então, meus irmãos, à pergunta. Vamos lá para a pergunta. Se eu não conseguir guardar os mandamentos de Deus, vou ser salvo? Em João 14, 21, eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção ao que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, meus irmãos, é impossível de nós guardarmos os mandamentos quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ali principalmente para a Torá. É impossível. Mas eu quero trazer aqui, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o Senhor Jesus resumiu em 2 todo o resumo da Bíblia. Então, meus irmãos, nós precisamos amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É uma ordenança do Senhor. E aqui nós temos um respaldo muito importante da palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você, eu e você, nós vamos mostrar ou demonstrar que nós amamos a Deus a partir do momento que nós guardamos a palavra de Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Mas pastor, como eu vou conseguir guardar tudo? Eu preciso decorar e guardar. Meus irmãos, nós temos um amigo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com a Bíblia. Ele tem compromisso com a palavra. O Espírito Santo tem compromisso com aquilo que ele mesmo trouxe para os homens. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra. São escritores, mas o autor é Deus. Então o Espírito Santo tem compromisso com a palavra da eternidade. E o Espírito Santo vai depositar no teu coração. A partir do momento que você errar em alguma coisa, ele vai testificar. Então, irmãos, nós precisamos sim obedecer os mandamentos. Meus irmãos, aquela pessoa que nasceu de novo, que verdadeiramente é um convertido a Deus, que verdadeiramente quer viver a palavra do Senhor, ele vai obedecer. Ele vai obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero encerrar aqui com uma experiência minha. Me perdoem aqui por trazer uma experiência pessoal, mas eu creio que nesse momento ela seja fundamental para nós entendermos a questão dos mandamentos de Deus.
Meus irmãos, eu estava numa viagem, viajando de madrugada, muita chuva, e os irmãos que viajam à noite, quando você tem muita chuva, normalmente você usa a luz baixa do carro, porque tem neblina, então é necessário toda a prudência e o cuidado. Numa dessas viagens, viajando de madrugada, muita chuva, estava vindo no sentido contrário outro veículo e ele fez sinal de luz como se eu estivesse na luz alta do carro, mas eu estava na luz baixa. Então eu respondi para ele, dei um toquezinho ali naquela alavanquinha que muda a luz, para mostrar para ele que eu já estava na luz baixa. Meus irmãos, agora eu quero que os amados irmãos prestem atenção em algo que muitas vezes nós somos movidos e não é a voz do Espírito Santo. Uma voz falou ao meu ouvido, audivelmente, o outro carro, ele vai jogar luz alta em você na ultrapassagem. Na hora que ele for passar, ele vai jogar luz alta. Naquele momento, meus irmãos, eu digo para os amados irmãos, sobe no meu coração, como que um sentido de vingança. E eu coloquei a mão atrás do volante do carro e eu estava preparado. Se ele jogar luz alta, eu jogo de volta. Vejam, meus irmãos, o que passou no meu coração naquele momento. Se ele jogar luz alta, eu jogo de volta. E, meus irmãos, aconteceu exatamente assim. Na hora que este outro veículo estava passando, ele jogou luz alta, eu acabei jogando luz alta de volta. E naquele momento, meus irmãos, passa na minha mente aquela sensação, tipo assim, eu me vinguei. Mas naquele momento, meus irmãos, eu cometi um erro muito grande diante de Deus. Porque algo nós precisamos entender, meus irmãos, que todo pecado que nós cometemos, nós não cometemos contra pessoas, nós cometemos contra Deus. E todo pecado, ele fere a honra e a santidade de Deus. Todo pecado que nós cometemos fere a honra e a santidade de Deus. Não importa o pecado, mas ele fere a honra e a santidade de Deus. Naquele momento, eu estava ferindo a honra e a santidade de Deus. Porque eu fiz algo que prejudicou a outra pessoa. E, meus irmãos, naquele momento, quando sobe no meu coração aquele sentimento, tipo assim, de vingança, o Espírito Santo, ele começou a tratar comigo. O Espírito Santo de Deus, ele recitou 3 versículos da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. E ele recitou 3 versículos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou resumir aqui o outro versículo. Não faça aos outros o que você não quer para si. E o outro versículo. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Meus irmãos, eu comecei a chorar amargamente naquele momento. Porque os meus ouvidos deram ouvidos a uma voz que não era do Espírito Santo. Dentro de mim brota um sentimento terrível de vingança. Mas nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que nos corrige. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra, viver a palavra de Deus. Você vai errar, eu vou errar. Mas que o nosso coração esteja aberto ao nosso amigo Espírito Santo, para que nós possamos devidamente fazer as mudanças necessárias. Pedir perdão, verdadeiramente nós nos arrependermos, porque nós vamos errar. Meus irmãos, nós vamos errar. Às vezes é um pensamento. Às vezes é uma palavra que sai da tua boca. Nós vamos errar. Mas que nós possamos alinhar a nossa vida na palavra de Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui para João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama a Deus, você vai guardar a palavra do Senhor. Não é decorar. Amém, irmãos? Não é decorar. Os judeus, os fariseus, melhor dizendo, eles decoravam. Mas a questão é
coração. Por que você não vai pecar? Porque você ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E agora nós temos aqui uma promessa. Aí aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar os mandamentos, aplicar na nossa vida. Com isso, nós demonstramos o amor que nós temos ao nosso Deus. E a partir daquele momento, Ele nos ama. Será amado de meu Pai. E eu o amarei. Olha que Jesus diz. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar os mandamentos, viver os mandamentos de Deus, aplicar os mandamentos de Deus. E através disso seremos salvos? Existem outras coisas em que nós precisamos verificar sobre a questão da salvação. Mas estamos num bom caminho, se nós guardarmos os mandamentos. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.